Eu sou o Vinícius. Está gostando do conteúdo do canal? Bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva. Imagine você desaparecendo. Não apenas se perdendo, mas realmente sumindo do mapa. E então, 8 anos depois, encontram você. Não numa floresta ou no fundo de um rio, mas numa mina abandonada lacrada por dentro. Você está sentado encostado na parede ao lado do seu amor, como se tivesse simplesmente adormecido. Mas você está morto, e os ossos das suas pernas estão quebrados. Esta não é uma história sobre monstros de filme. Esta é a história real de Marina e Bruno. Esquisito, murmurou Valdecir. Quem sela uma mina por dentro? Normalmente, minas abandonadas são lacradas com concreto e sinalizadas pelo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Aquela selagem parecia improvisada, quase clandestina. Para os catadores, porém, a placa de ferro era valiosa por si só. Passaram 2 horas cortando com um maçarico até abrir uma passagem grande o suficiente para uma pessoa. Quando o último corte foi feito, um ar viciado e frio escapou da abertura. Era o tipo de ar que existe apenas em lugares fechados há muito tempo. Valdecir acendeu sua lanterna e iluminou o interior. Jailson, ele chamou com a voz estranha. Vem cá. Jailson se aproximou e olhou pela abertura. No feixe da lanterna, cerca de 15 metros para dentro do túnel, 2 figuras humanas estavam sentadas encostadas na parede. Isso é gente, sussurrou Jailson. Gente morta, corrigiu Valdecir. Eles não entraram imediatamente. Ficaram ali parados, processando o que viam. As 2 figuras estavam numa posição quase tranquila. Um homem e uma mulher sentados lado a lado, como se estivessem descansando. A gente tem que chamar a polícia, disse Jailson. Tem que, concordou Valdecir. Eles saíram da mina, dirigiram até o ponto onde conseguiam um sinal de celular e ligaram para a polícia militar de Congonhas. Alô, polícia. A gente estava catando sucata na mina Santa Rita e achou 2 mortos aqui dentro. A notícia da descoberta na mina Santa Rita se espalhou como fogo. Em poucas horas, o local estava cercado por viaturas da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Técnica e, inevitavelmente, jornalistas. Delegado Marcelo Arruda, da Polícia Civil de Congonhas, assumiu pessoalmente o caso. Ele se lembrava vagamente do desaparecimento de 8 anos atrás, mas não havia feito a conexão imediata. 2 pessoas encontradas numa mina selada, ele anotou em seu bloco. Primeira suspeita: acidente. As primeiras observações da perícia foram intrigantes. Os corpos estavam numa posição quase serena, sentados encostados na parede rochosa. A decomposição havia sido retardada pelo ar seco da mina, preservando roupas e características físicas. Homem branco, aproximadamente 25-30 anos, cabelos escuros, ditou a perita criminal doutora Fernanda Reis. Mulher branca, aproximadamente 25 anos, cabelos longos castanhos, vestimenta compatível com atividades ao ar livre. Dr. Henrique Costa, legista responsável, fez as primeiras observações em loco. Não há sinais evidentes de violência externa, sem ferimentos por arma branca ou de fogo visíveis. Mas quando os corpos foram removidos para exame detalhado, as descobertas se tornaram perturbadoras. Ambas as vítimas apresentam fraturas múltiplas nos membros inferiores, relatou Dr. Costa após a necropsia. Fratura completa da tíbia direita no homem, fraturas da tíbia e fíbula na mulher. Fraturas do tipo queda de altura considerável. Delegado Arruda franziu o senho. Queda de altura? Dentro de uma mina horizontal? A resposta veio quando a equipe técnica examinou minuciosamente a estrutura da mina. Acima do local onde os corpos foram encontrados, havia uma abertura vertical, um poço que subia em direção à superfície. É um respiradouro da antiga mina, explicou o engenheiro João Batista, chamado para assessorar a investigação. Essas aberturas serviam para ventilação durante a operação. Este aqui tem aproximadamente 8 metros de profundidade. A nova teoria começou a se formar. Marina e Bruno não haviam entrado na mina pela entrada lateral. Eles haviam caído pelo respiradouro vertical. Provavelmente na superfície havia alguma cobertura deteriorada, continuou o engenheiro. Tábuas velhas, vegetação. Eles pisaram sem perceber e despencaram. Isso explicaria as fraturas nas pernas. Uma queda de 8 metros sobre rocha sólida certamente causaria ferimentos graves. Mas não explicaria o mais perturbador: como a entrada lateral havia sido selada por dentro. A análise da placa de ferro revelou detalhes inquietantes. A soldagem havia sido feita profissionalmente, com equipamento adequado. Mais importante, havia sido feita do interior da mina. Alguém estava dentro da mina quando essa placa foi soldada,
concluiu o perito em soldagem, Antônio Ferreira. Impossível fazer esse tipo de trabalho do lado externo. Delegado Arruda sentiu um calafrio. Você está dizendo que alguém lacrou essas pessoas dentro da mina? Estou dizendo que a soldagem foi feita por dentro. Como essa pessoa saiu depois, não sei dizer. A investigação ganhou nova urgência. Não se tratava mais de um acidente, mas de um possível homicídio. 2 jovens haviam caído no respiradouro, ficado feridos e indefesos, e alguém havia aproveitado para aprisioná-los ali até morrerem. A análise dos esqueletos revelou detalhes ainda mais macabros. Dr. Costa, o legista, encontrou marcas nos ossos que indicavam sobrevivência após as fraturas. As fraturas apresentam sinais de processo inflamatório, ele explicou ao delegado. Isso significa que eles sobreviveram dias, talvez semanas após a queda. Você está dizendo que eles morreram de fome e sede? De desidratação, provavelmente. É uma morte lenta. A pergunta que assombrava a todos era: quem faria algo tão cruel? E como essa pessoa saiu da mina depois de selar a entrada? A resposta veio quando encontraram os mapas. A investigação sobre a propriedade da mina Santa Rita revelou um detalhe crucial. Embora a mina fosse oficialmente desativada e pertencesse ao Estado, a área ao redor estava arrendada para atividades agropecuárias. O arrendatário era Osvaldo Pereira Neto, 67 anos, que morava sozinho numa pequena propriedade rural a 15 quilômetros da mina. Vizinhos o descreviam como um homem solitário e temperamental, que não gostava de visitas ou intrusos. Ele sempre foi esquisito, contou Dona Geralda, que morava na propriedade mais próxima. Não conversa com ninguém, não vai à cidade. Quando alguém passa perto da terra dele, ele sai com espingarda na mão. Quando a polícia foi questionar Osvaldo sobre os acontecimentos na mina, ele inicialmente negou qualquer conhecimento. Nunca vou naquela mina, insistiu ele. É perigoso, pode desabar. Mas a busca em sua propriedade revelou evidências devastadoras. Na oficina improvisada atrás de sua casa, encontraram equipamentos de soldagem, maçarico, eletrodos, até um gerador portátil. Num armário trancado, descobriram mapas detalhados da rede de túneis da mina Santa Rita, incluindo respiradouros e passagens que nem mesmo os registros oficiais mostravam. De onde você tirou esses mapas? Perguntou o delegado Arruda. Osvaldo permaneceu em silêncio. O mais incriminador foi encontrado numa gaveta da cômoda. Fotografias. Dezenas de fotografias de turistas e curiosos que haviam visitado a região ao longo dos anos. E entre elas, uma foto de Marina e Bruno ao lado do Corsa Azul. Confrontado com as evidências, Osvaldo finalmente confessou, mas sua versão dos fatos era fria e desprovida de remorso. Eles invadiram minha propriedade, disse ele durante o interrogatório. Estavam acampando onde não deviam, fazendo barulho, sujando tudo. Segundo seu relato, ele havia observado Marina e Bruno acamparem perto do respiradouro da mina. Durante a noite, quando eles se afastaram do acampamento para buscar lenha, Osvaldo removeu a cobertura deteriorada do respiradouro e colocou galhos e folhas por cima, criando uma armadilha. Eu só queria assustar, alegou ele. Queria que eles fossem embora. Quando Marina e Bruno voltaram na manhã seguinte, pisaram na armadilha e despencaram no respiradouro. Osvaldo desceu pelo túnel lateral e os encontrou feridos, mas vivos. Eles estavam gemendo, pedindo ajuda, ele continuou, sem demonstrar emoção. Mas eu não podia deixar eles saírem. Eles iam me denunciar. Ao invés de chamar socorro, Osvaldo voltou para casa, pegou seus equipamentos de soldagem e lacrou a entrada lateral da mina. Depois, saiu por uma passagem secreta que só ele conhecia, um antigo túnel de ventilação que emergia quase 1 quilômetro distante. Eu voltei alguns dias depois para ver se tinham parado de fazer barulho. Ele admitiu. Já estava tudo quieto. A confissão chocou até mesmo policiais experientes. Osvaldo havia condenado 2 pessoas jovens a uma morte lenta e agonizante simplesmente porque elas invadiram terras que nem sequer eram suas. Você entende que eles sofreram durante dias? Perguntou o delegado. Osvaldo deu de ombros. Problema deles. Não deviam ter entrado onde não foram chamados. O julgamento de Osvaldo Pereira Neto se tornou um dos casos criminais mais acompanhados da região. Promotor Juliano Vasconcelos pediu condenação por homicídio qualificado com 3 agravantes. Motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O réu criou uma situação de absoluto desespero para Marina Silva e Bruno Almeida, argumentou o promotor durante o julgamento. Eles passaram dias, possivelmente semanas, feridos, com fome e sede, na escuridão total, sabendo que iam morrer. A defesa tentou alegar perturbação mental e legítima defesa da propriedade, mas as evidências eram incontestáveis. Osvaldo havia premeditado o crime, executado friamente e vivido 8 anos normalmente, enquanto 2 famílias agonizavam sem respostas. Carla, irmã de Marina,
prestou um depoimento emocionante. Durante 8 anos nós vivemos na esperança de que eles estivessem vivos em algum lugar. Era uma tortura, mas pelo menos era esperança. Descobrir que eles morreram desse jeito, que esse homem os deixou apodrecer numa mina como se fossem lixo. Ela não conseguiu terminar a frase. Dona Rita, mãe de Bruno, foi ainda mais direta. Eu preferiria que meu filho tivesse morrido num acidente de carro. Pelo menos teria sido rápido. Esse monstro torturou nossos filhos até a morte. Em dezembro de 2020, Oswaldo Pereira Neto foi condenado a 35 anos de prisão em regime fechado. O juiz Antônio Carlos Magalhães foi severo na sentença. O réu demonstrou frieza e crueldade extremas. Tinha que ter pena de morte ou prisão perpétua, mesmo ele sendo idoso. Deixe seu comentário gentil.